Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, nosso IL Flash começa com a segunda parte de um trabalho que o nosso querido Adriano Dorta, estudante de economia, que vem contribuindo bastante para o site do Instituto Liberal, para as nossas publicações também semanais na Revista Oeste. Segunda parte de um trabalho que ele vem desenvolvendo com uma análise crítica da esquerda trabalhista no Brasil, que trabalha, com perdão aí da palavra semelhante, né, da redundância do radical do termo, né? A esquerda trabalhista brasileira trabalha com 2 exemplos que ela tenta colocar como os nortes nos quais o Brasil deveria se mirar. Os países nórdicos, que são pintados aí em tintas de grande estatismo invasivo, como se houvesse ali algo semelhante às profundas restrições ao mercado que a gente vê em sociedades como o Brasil, né? Esquecendo-se desse lado que, embora haja um estado de bem-estar social mais apurado, existe também uma grande liberdade econômica, uma grande abertura ao comércio nesses países. E o outro exemplo é a China, e é sobre esse exemplo essa parte 2. A ferramenta retórica da esquerda trabalhista. Parte 2. China. Ele vai dizer que na primeira parte foi discutida, né, rapidamente a conceituação de trabalhismo, em que consiste essa vertente política, que no Brasil assumiu uma faceta bastante varguista, né, originária ali do chamado PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, da metade do século XX, o partido de João Goulart, Leonel Brizola, e baseado aí na ideologia de Alberto Pasqualini, e o contexto de surgimento e o papel do trabalhismo de genealogia varguista, no caso brasileiro, na construção da história política do país, né? Também citamos alguns militantes e suas ideias para o Brasil, lá na parte 1. Como foi dito na primeira parte, existem muitas diferenças entre as estruturas institucionais da China e dos países nórdicos. Então, é um paradoxo quando os trabalhistas contemporâneos querem que China e países nórdicos da Europa sejam vistos como exemplos para o Brasil se há oposição flagrante de características entre esses 2 exemplos. Você não pode se inspirar ao mesmo tempo num e no outro. É essa tese que o Adriano está defendendo. Enquanto os países nórdicos estão concentrando seus gastos em bem-estar social, no welfare state, a China foca seus gastos públicos em investimento e infraestrutura. Caso o argumento dos trabalhistas fosse juntar o melhor dos 2 mundos, né, o Estado teria um gasto em torno de 85% do PIB. É a morte de qualquer economia, né? Absolutamente insustentável, não se faz nada. A China não tem a mesma rede de proteção social que os países nórdicos possuem. Não tem. Não tem os mesmos direitos trabalhistas, não tem as mesmas pensões, não tem a mesma, assim chamada, seguridade social. Então, isso é um equívoco, é um paradoxo, é uma falácia você querer que o Estado brasileiro se inspire nos 2 modelos. As regras de relações do trabalho são criadas e discutidas entre o mercado, empresas, empregadores, sindicatos e trabalhadores, não pelo Estado. A título de comparação, o Brasil gasta 12% do PIB com previdência, enquanto a China gasta 2% apenas, né? Na China, além de não existir essa rede de proteção social, o Estado não só intervém, mas dita as regras que mais beneficiam a economia e não os trabalhadores. Então há um problema para o trabalhismo se eles quiserem que nós nos inspiremos na China. Vou falar em outros países, mas agora pegando o gancho da Copa do Mundo de Futebol que está acontecendo neste momento, o Brasil tentando aí o desafio de buscar o tão sonhado hexacampeonato na bola, onde o Brasil tem uma história de dominância, nós temos uma referência do professor Alex Pipkin ao bom futebol apresentado pela seleção dos Estados Unidos no jogo contra o Paraguai, derrotando o Paraguai por 4-1. O artigo A Regra e a Tribo é um artigo de que nós estamos falando agora, em que o professor Pipkin descreve, é uma provocação que ele vai pegando, né, que o futebol, como nós o conhecemos, né, não o futebol americano, mas o futebol mesmo, o soccer, né, como eles chamam, nunca foi uma coisa muito bem vista, muito
admirada nos Estados Unidos, historicamente, enquanto o Brasil produzia Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, os americanos estavam nem aí para futebol, né? Para soccer. Nós éramos o país do futebol, eles eram o país da inovação, dos negócios e da tecnologia. É o destaque que faz o nosso professor Pipkin. Hoje, porém, o país que nunca precisou do futebol aprende a jogá-lo cada vez melhor. Mas o país que acreditou que o talento resolveria tudo parece cada vez mais distante da excelência que o consagrou. A explicação não está no esporte, ela está nos incentivos. Os Estados Unidos estão longe da perfeição. Mas existe algo que permanece relativamente estável, apesar das disputas políticas, das polarizações, das intranquilidades normais em qualquer regime político, incluindo as democracias ocidentais. As regras do jogo, estas são fixas relativamente falando, em comparação com a história política brasileira, né? Contratos são respeitados e a propriedade privada continua protegida. O sucesso empresarial não precisa pedir desculpas por existir. A inovação continua sendo recompensada. O fracasso continua produzindo consequências. Os governantes passam, os incentivos permanecem. O Brasil teve um breve encontro com essa lógica, o Plano Real, que derrotou a hiperinflação, né? E representou um raro momento em que o país decidiu tratar a realidade com mais respeito do que a ideologia. A moeda recuperou credibilidade, o planejamento voltou a ser possível e parecia surgir a compreensão de que instituições sólidas importam mais do que salvadores ocasionais. Mas isso foi um sonho de uma noite de verão. Rapidamente, nós recaímos em disputas populistas. E é isso que o Pipkin critica no seu texto. Essa submersão em paixões tribais, o esquecimento da importância das instituições e das regras do jogo. Por falar em instituições e regras do jogo, nós temos um texto do Saul Emanuel Ferreira Alves, da Lexum. Por que ainda precisamos da separação de poderes? E o texto se baseia numa declaração do Ricardo Lewandowski, lá nos primeiros dias de junho, né, lá no 14º Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, pela FGV e pela Universidade de Lisboa, em que ele disse que a fórmula clássica da separação de poderes já não funciona de maneira satisfatória, né? E que nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário, nas palavras de Lewandowski, trombando entre si e usurpando distintas competências, produzindo uma paralisia institucional. E por isso, esse Instituto da Separação de Poderes, que é muito antigo, vem lá da concepção de Montesquieu, deveria ser revisitado. O texto do nosso Saul, ele vai dizer que há uma correção nesse diagnóstico, realmente os poderes estão se invadindo, né? Mas o remédio não deveria ser você prescrever a supressão completa dessa separação. Você quer resolver um problema criando um problema muito maior. Então, também no caso brasileiro, ele vai dizer que nós precisamos ser mais precisos no diagnóstico que nós estamos fazendo. Não existe essa história de que os poderes estão se interpenetrando, invadindo as atribuições uns dos outros. Existe um poder da República que está ultrapassando as competências dos outros e provocando toda esta celeuma institucional que o país vive há alguns anos. O Judiciário, é o STF, principalmente. Então, Ricardo Lewandowski, antes de querer sugerir o fim de uma instituição secular defendida por Montesquieu há séculos, como remédio para os nossos problemas, deveria olhar para o próprio umbigo e o papel que ele mesmo desempenhou quando foi ministro do Supremo Tribunal Federal para a construção deste terrível estado de coisas com que nós temos que lidar hoje. Falando em instituições, em abertura para mudança, ao mesmo tempo também a prudência em lidar com coisas que já existem há muito tempo, que já se provaram na história, terem algum peso, né? Nós temos uma reflexão do Jason Carvalho com o título O que o governo fez com o nosso dinheiro? Uma crítica radical ao sistema monetário moderno. Ele vai trabalhar com a obra do Murray Rothbard, o grande autor anarcocapitalista, O que o governo fez com o nosso dinheiro, em que ele vai suscitar a inflação, a emissão monetária, a perda de poder de compra como preocupações que vêm ensejando uma reflexão sobre o que poderia ser mudado no sistema monetário dos nossos estados, das nossas sociedades.
E o autor propõe do artigo, com base em Rothbard, mas também em Hayek, no seu A Desestatização do Dinheiro, uma reflexão sobre a possibilidade de instituições privadas emitirem as moedas em vez de um banco central, e nós temos uma competição de moedas no sistema de concorrência do mercado. Ah, mas o que garantiria que estas moedas seriam respeitáveis, dignas de confiança? Na concepção do nosso autor, o que garantiria isso seria a busca, entre outros fatores, por reputação. Na concepção de Rothbard, seria a busca por reputação. E aí o autor, como qualquer empresa deseja ter reputação, e aí o autor ele traz os argumentos desses grandes pensadores liberais e libertários e deixa a questão no ar, para a gente pensar. A gente não pode sacralizar instituições como a moeda, como a sua emissão estatal. Pensemos se não poderia ser mais interessante se a coisa fosse organizada de outro modo. Esse tipo de exercício criativo que autores como os anarcocapitalistas nos desafiam a desempenhar é um exercício criativo útil para nós pensarmos naquilo que pode efetivamente ser feito na prática da nossa política. Né? Na sequência, nós temos um texto do professor Ricardo Vélez Rodrigues, nosso conselheiro superior, A Tradição Humanística e a Educação. Um texto maravilhoso do professor Vélez, em que ele vai refletir sobre o papel da educação na história ocidental, vinculada à tradição humanística, ressaltando aí o papel central do homem na sociedade e na história da cultura. Quando se aviltou o ensino das humanidades, a educação foi a primeira a sentir o grave impacto. E aí, o exemplo clássico que o professor Vélez deseja detalhar é o exemplo do confronto filosófico na Grécia Antiga entre Sócrates e os sofistas, sobre a natureza da transmissão do conhecimento, que não deveria ter finalidades menos felizes, finalidades mundanas, e o professor ele discorre sobre esse confronto clássico entre o pensamento filosófico antigo de Sócrates e Platão e o pensamento dos chamados sofistas. Vale a pena a leitura. Agora a gente tem uma reflexão sobre soberania, novamente, essa palavrinha que aparece tanto hoje em dia, né? Do Leonardo Corrêa, também da Lexum, Soberania Sequestrada. A provocação do artigo é a determinação norte-americana de condenar, de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, que a esquerda briga porque supostamente essa decisão estaria violando a soberania nacional. E o autor contesta essa tese, lembrando que a soberania brasileira ela é violada, na verdade, pela opressão dos cidadãos brasileiros, que são oprimidos por essas organizações que ocupam territórios inteiros. Isso que é uma violação de soberania. Eu já falei muitas vezes isso aqui nos IL Flashes, né? Mas o Leonardo acrescenta todo um quadro teórico, histórico bastante interessante para discorrer sobre o assunto, que ele contrasta a soberania vista pelo Acordo de Westfália, né? Que determinava a autoridade dos estados nacionais sobre as fronteiras, colocando a soberania no poder político propriamente dito, e a concepção da soberania da Filadélfia, dos fundadores norte-americanos. A soberania está no indivíduo. Se o indivíduo não for respeitado nos seus direitos, não há como a soberania estar amparada em bases justas. E o Leonardo sustenta uma mistura das duas soberanias, que se reconheça sim a autoridade dos estados sobre os seus territórios, mas ela não pode ser mais importante do que a autoridade dos indivíduos sobre as suas próprias vidas e o respeito aos seus direitos fundamentais. Na liderança do IL Flash de hoje, falando sobre sistemas de justiça bastante injustos e problemáticos, nós temos um texto do Gabriel Wilhelms. Perdão a Munique é prova do delírio ao qual a ideologia woke e o ativismo judicial podem chegar. E é sobre um acontecimento terrível, recente, né? 5 anos depois de um menino chamado Henry Borel ser assassinado brutalmente. O padrasto da criança, um ex-vereador, foi condenado a quase 44 anos de prisão pelo crime. Mas a mãe, Monique Medeiros, considerada culpada por homicídio culposo pelo júri, portanto carecendo de uma pena, ainda que inferior, teve um perdão judicial concedido pela juíza. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou a Monique como uma responsável por omissão e participação indireta no crime, porque ela não impediu que o filho fosse agredido pelo padrasto. Não impediu. Uma responsabilidade de uma mãe, que se imagina que seja, né?
Uma babá teria lhe comunicado, conforme mensagens encontradas no celular, sobre as agressões pelo menos um mês antes da morte do menino. Um mês antes. Portanto, ela não fez nada para proteger o seu filho. No dia fatídico, os dois levaram o menino desacordado para o hospital, chegando já sem vida. Uma coisa absolutamente asquerosa, né? Repugnante. E eles contaram a lorota de que a criança caiu da cama. E foi isso que a levou à morte. E a mãe apoiou esse absurdo. O laudo do IML prontamente desmentiu essa versão, identificando 23 lesões no corpo do menino, hemorragia interna e ruptura do fígado. Uma queda acidental da cama é brincadeira imaginar que causaria isso, né? No entanto, ela foi inocentada aí pelo juiz, perdão judicial, pela juíza, né? Com argumentos feministas. Argumentos de que ela sofreria preconceito de gênero e coisa do tipo. E aí o Gabriel Wilhens pergunta para a juíza: questione as mães deste Brasil varonil para ver se elas concordariam com o seu julgamento. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem teremos mais uma pausa. Eu sei que eu já paralisei recentemente em função das minhas férias, mas teremos mais uma pausa porque estaremos em missão pelo Instituto nos Estados Unidos durante a semana inteira. Não será possível fazermos a gravação. Na outra semana voltaremos então com 2 episódios de uma vez só do nosso IL Flash. Obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima.